de um sistema de politrauma não é um especialista em cirurgia torácica. E a maioria das pessoas que tem trauma de tórax. Mas por que é assim? Porque a maioria dos pacientes que tem um traumatismo de tórax resolve com dreno de tórax. São 10 a 15% das vezes que o especialista vai participar desse projeto. E acho que um cirurgião de trauma tem habilitação de sobra para botar um dreno de tórax. Claro que as condições de traumatismo são diferentes de pessoa para pessoa, de cinemática de trauma, isso você sabe muito bem. Mas o que interessa para nós é a preservação, primeiro do arco costal e das costelas em geral, e depois do músculo, depois da mecânica ventilatória, depois do parênquima pulmonar, depois aí coisas mais graves, como coração, diafragma e assim por diante. Só que como a gente tem um arcabouço ósseo em torno, diferente do abdômen, as lesões dentro do tórax são mais raras do que comparadas com a região do abdômen com a mesma cinemática de trauma. Então, assim, quando a gente pega um paciente que tem uma fratura de costela, por exemplo, o que interessa para a gente? Saber se ele vai ficar ou não vai ficar com dor e se ele tem algum tipo de intercorrência pleural. Porque a própria fratura não é um grande problema. Vai ser problema quando houver alguma coisa dentro da cavidade pleural. E uma das coisas que a gente aprendeu, que a contenção elástica, por mais que melhore a dor, não deve ser colocada em uso por causa da mecânica ventilatória. Se vocês tiverem um adolescente de 17 anos com traumatismo de tórax, quebrou 3, e um velho que foi trocar uma lâmpada e que caiu e quebrou 2 costelas, qual é a impressão de vocês? Qual é o mais grave? O adolescente que quebrou 3 costelas ou o adulto que quebrou 3 costelas? Parece difícil, parece fácil essa resposta, mas o adulto, ele acaba sendo menos grave porque ele gastou toda a energia cinética na fratura de costela. Porque como ele não tem mobilidade na parede torácica, fica mais difícil que ele tenha ido adiante com as lesões. Por exemplo, se o jovem fez uma fratura de costela ou 2, é provável que essa energia cinética tenha mobilizado bastante a parede torácica para que tenha uma lesão interna. Então, assim, a energia cinética do velho é gasta na parede torácica, porque ela é dura. Se vocês já lembrarem na pediatria, quando vocês viram ou participaram da ressuscitação de uma criança recém-nascida, a gente massageia o tórax e o externo encosta na coluna, e isso não quebra a costela. Ao passo que se vocês fizerem isso num adulto, vai quebrar um monte de costela. Porque a rigidez é muito maior, né? Quando a gente vê, por exemplo, o que existe de mais moderno para fratura de costela, é esse tipo de situação. Mas isso é uma prótese que a gente coloca, mas é uma prótese para um paciente que não tem nada no parênquima pulmonar. Porque o que interessa mesmo, quando ele quebrar a costela, se ele vai ter um hemotórax, ele vai ter um pneumotórax, todas essas coisas assim. Por exemplo, esse é um ferimento por arma de fogo, ou uma contusão, seja lá que há uma alteração importante desse lado e não tem desse lado. Isso é um pneumotórax. Como é que eu sei que isso é um pneumotórax? Como é que eu olho um raio-x? Olhando os dois lados. Então, eu olhando esse lado aqui, tem a tramatura do vaso até a ponta, ó, eu consigo ver parênquima pulmonar até a ponta, e aqui eu não consigo ver nada. Como não tem nada, é mais escuro no raio-x. Então, isso é um pneumotórax completo, o pulmão está totalmente colabado desse lado. E isso é um fator importante também, isso chama-se enfisema subcutâneo, que é ar no espaço subcutâneo. Isso acontece quando há um rompimento de alguma víscera que tenha ar, que pode ser o pulmão, o esôfago, a traqueia, que faz com que exista ar no subcutâneo. Isso é um sinal importante de alteração. Isso se resolve com um dreno de tórax. O grande problema desse dreno de tórax é que passou muito perto do diafragma.
Então, esse dreno tinha que ter entrado aqui, ó. E aqui dá para ver um pouquinho de enfisema subcutâneo, ó. Então, como é que eu boto o dreno de tórax? Eu anestesio a pele, com a mesma agulha, vou na cavidade pleural, aspiro, sai ar, é aqui que eu boto. Então, esse aqui foi um R1, né, com certeza, orientado por um doutorando que passou por um lado. Claro que, como Deus ajuda os inocentes, o diafragma deu uma baixada e passou por aqui, porque ele podia ter pego o diafragma aqui. Bom, isso a gente bota dentro de um frasco, né, que normalmente são esses frascos que tem ar, né, aqui e água aqui. Então, cada vez que o paciente soprar, fazer uma valsalva, o ar vem por aqui, sai pela água e a água não deixa o ar subir de volta. Tem que ter normalmente tem dois ou um, mas um deles tem que estar aberto para a pressão sair por aqui. Isso é uma válvula unidirecional. Cada vez que a pessoa sopra, sai ar e a água não deixa o ar subir. Alguma dúvida em relação a pneumotórax? Todo mundo conseguiu ver aquele pneumotórax? Maria Paula, sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Então vamos adiante. Essa é uma outra situação de um paciente que tem uma contusão torácica há 3 horas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o pneumotórax hipertensivo, que é o pneumotórax, por exemplo, um paciente que tem ventilação mecânica, que sai ar, parênquima rompeu aqui, ele está em ventilação mecânica e sai ar. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa para vocês. Espera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Sim. Tá, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Já que eu estou com recursos de internet, WhatsApp. Me mandaram hoje, de madrugada, uma tomografia computadorizada de uma situação aqui. Vocês estão vendo? Vamos ver se eu falo do vídeo. Não é possível colocar o vídeo. Por que não é possível? Que desagradável. Aqui. Olha lá. Tu estão vendo o vídeo? Sim. Olha que espetáculo. Acho que eu vou começar a dar aula só em casa. Olha só. Estão vendo? Eu vou parar esse troço aqui. Aqui. Olha só. Então, essa é uma tomografia de uma paciente que está internada no HPS agora, ontem, dia 26 ali. Tá vendo ali, ó? Então, olha, o que está acontecendo com essa criança aqui? Ela tem enfisema subcutâneo, tá? Enfisema subcutâneo grave, um pneumomediastino, tá vendo o coração aqui, ó? E aqui tem ar aqui. O lado esquerdo está praticamente colabado, né, por pressão aumentada desse lado aqui, ó. Então, aqui ela tem um grande pneumotórax à direita. Tá vendo ali? Que apesar do dreno de tórax, está saindo bastante ar. Então, ela foi ejetada do carro. Então, ela tem um pneumotórax que empurrou. Aqui está a pleura mediastinal, ó. A pleura mediastinal. Ela empurrou com ar, que o ar entrou dentro da cavidade pleural e empurrou a pleura mediastinal para cá. Então, o pulmão esquerdo está aqui e o pulmão direito aqui. Aqui tem um grande pneumotórax, tá? Agora, eu pedi durante a madrugada para o cara me responder se tinha escape aéreo. Ó, então vocês estão vendo um atendimento quase online, ó. Estão vendo ali o escape aéreo? Ó o escape aéreo ali, ó.
Ó, tá vendo ali? Olha, tá vendo o escape aéreo? Cada vez que a gente está ventilando, vou botar de novo aqui para vocês verem. Cada vez que a gente está ventilando, ó, o adolescente está saindo ar pelo dreno. Ó. E esse aqui tem 2 drenos de tórax, ó. Botou 2 drenos, um embaixo e em cima ali, ó. Tá vendo ali? 2 drenos de tórax. Mesmo assim, estava escapando ar. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que vocês acham que aconteceu? Maria Eduarda, Maria Paula, o que tu acha que aconteceu com essa paciente que tem um escape aéreo muito grande desse lado aqui? Ela foi ejetada de um carro, tem 17 anos e não tem nenhuma outra lesão. O que rompeu? Rompeu uma parte grande da traqueia aqui, ó. Por isso que o dreno de tórax não estava dando conta do recado, que o ar colocado todo por aqui, né? Então ela foi atendida durante a noite. Quem foi lá botou um tubo de tórax, esse tubo que estava até a traqueia, ele empurrou para o bronco principal esquerdo. E aí, aqui desse lado, ficou ventilando melhor. Agora eu vou tentar mostrar para vocês. Se ela tivesse só o pneumotórax, no caso, ela não estaria perdendo ar ali naquele dreno? É isso? Não, se ela tivesse um pneumotórax pequeno, com, com pouca escape aéreo, não teria grandes problemas, né? Mas o que ela teve de importante foi o pneumotórax. Ó, esse aqui, ó, é o raio-x de hoje de manhã, dia 27 às 9h18. O tubo foi colocado para a esquerda, saiu menos ar para a direita. Olha como o pulmão conseguiu expandir um pouquinho mais. Com isso a gente manteve ela viva até hoje. Aqui dá para ver o dreno de tórax à esquerda. E aí a gente vai operar ela provavelmente na quarta-feira, até porque ela tem um traumatismo de coluna que os neuros iam escolher agora para saber qual é a situação. Mas com isso a gente colocou o tubo para a esquerda, ventilando menos a direita, mesmo assim sai ar, mas deu para colabar um pouco o ar que sai daqui, não sai tanto ar, e o pulmão ficou expandido e esse lado ficou melhor ventilado. Então isso é um exemplo de como é que a gente conseguiu durante a noite salvar a vida dessa, pelo menos até agora, né? Porque ela tinha um rompimento, aí agora de manhã foi feita a broncoscopia e tinha uma lesão importante na bifurcação do bronco principal direito, tá aqui, ó, dá para ver o bronco principal direito, junto da carina. Então amanhã ou quarta-feira vai ser feita uma toractomia para costurar isso aí. Mas hoje a gente vai deixar que os neuros avaliem, porque ela tem uma lesão de axis aqui, de C1, C2, eles querem saber que tipo de proteção a gente vai ter que fazer para quando virar de lado ela não ficar tetraplégica. Muito bem, vamos adiante. Esse paciente chegou no hospital com um trauma contuso de tórax há 3 horas e tem esse raio-x. Deixa eu achar eu gosto muito de perguntar para as pessoas. Vitor, online? Sim ou não? Sim. Então tu me diz, Vitor, o que tu acha que é isso aqui? O que tu faria nessa situação? Qual é o teu diagnóstico e o que tu faria? Acho melhor tu falar. Eu acho que é um hemotórax, porque é um trauma contuso e tá opaco, e imagino que seja drenagem também. Isso. E o que tu faria com esse dreno, com esse sangue? O sangue bota que fora? Saiu já? Bota o dreno aqui e bota fora, né? Eu não sei, acho que sim. Acho que pode fazer uma autotransfusão, né? Mas não tem risco de... Não tem. Tá. Até 6 horas tu pode fazer. Depois de 6 horas tu pode fazer moles, né? Mas até 6 horas tu pode botar um dreno de tórax. Deixa eu ver se eu tenho um desenho da autotransfusão aqui. Não. Pode botar um dreno de tórax e
coletar num equipo de sangue, e aí ele enche de sangue aqui, depois tu bota em cima e equipa de novo, ele vai filtrar 2 vezes. Porque quando o paciente chegou com 3 litros, que é o que tem aqui de sangue, a 3 horas, ele não vai morrer disso. Porque o sangramento é provavelmente autolimitado. Então, um dreno de tórax vai resolver. Claro, que tu botar dreno de tórax, saiu 1.500, que é muito. Depois saiu mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, tu vai operar. Ou tu saiu 300, na outra hora 300, vai operar. Então, vai ter que ser a evolução. Para efeito de prova, o que se pergunta é o seguinte: quando é que se indica a toractomia? Quando drenou mais do que 1.500 na primeira e nas próximas horas 300, 300, 300. Mas eu já drenei, por exemplo, 1.800, 200, 150, 50, 30 e não operei. E já drenei 300, 300, 300, 300 e aí eu operei, entendeu? Então é muito mais importante a evolução do que o volume inicial. Claro, se tu tem um cara com AB negativo e tem uma bolsa só em Porto Alegre ou em Canoas, é melhor tu operar o cara logo antes dele ter completamente exsanguíneo a vida dele, né? Então, assim, isso é uma coisa importante. Mas a maioria das vezes a gente consegue sangue de reposição. E uma das coisas que a gente opera, mas aí não precisa ser na urgência, pode ser eletivamente, é quando o pulmão não ocupa o espaço. Por exemplo, assim, tu botou um dreno de tórax, drenou lá 150 ml, na outra hora 100, na outra hora 50, ficou bem, mas o raio-x não ficou bom, ficou um hemotórax septado ali. Então, esse aí tem que operar para tirar esse sangue, porque isso é virar pus, né? Sangue a 37 graus, fechadinho, é um caldo de cultura maravilhoso. Então, quando o pulmão está expandido, não temos problema. As indicações, então, de toractomia, além de sangramento, são tamponamento cardíaco, lesão de mediastino, ruptura de esôfago, pneumotórax e hérnia, que nós vamos ver depois. Mas o mais importante é sangramento. Botou o dreno, autotransfusão. Porque o cara tem 3 horas de evolução, ele está estável, né? Aí ficou bonito o raio-x, não precisa fazer nada. Não ficou bem, bom, vamos ver que nós vamos fazer alguma coisa. Os ferimentos de sangramento, que são a maioria, ou associado com hidropneumotórax, acho que são 80%, 90% das vezes. Então, o importante é aqui botar o dreno, conferir que o pulmão expandiu, se tira o dreno de tórax assim que der, e os critérios são muito subjetivos, por exemplo, assim, na UBRA existem, e na PUC existem 4 indicações de retirar dreno. Não tem escape, ou seja, não sai ar quando o cara tosse, pulmão expandido, não drenou muito, e quando eu mando. Porque assim, por exemplo, hoje de manhã tinha lá na PUC uma senhora de 78 anos com pneumotórax espontâneo, enfisematose, que drenou lá 150 ml de um líquido clarinho, e ontem drenou 150 ml de líquido clarinho. Aí o residente, vamos deixar mais amanhã. Eu disse, não, tira o dreno e manda essa mulher caminhar, porque se ela fizer pneumonia ou embolia, vai ser muito pior do que acumular um pouquinho de líquido. Então, assim, vai depender muito da situação. Mas os critérios são esses mesmos. Pulmão expandido, não tem escape e drenou pouco. Ou quando alguém mais velho manda. E as indicações de cirurgia são aquelas situações que tu não consegue resolver com dreno de tórax. Por exemplo, hemotórax coagulado, sangramento aumenta e aí por diante. E sempre tem que fazer uma toracotomia de urgência de barriga para cima, né? Você nunca se vira de lado para operar um paciente com instabilidade. Mas, claro, é muito raro que isso tenha que acontecer. E a outra coisa que é importante que vocês atentem, os pacientes que têm enfisema subcutâneo têm uma lesão grave, ou de pulmão, ou de traqueia, ou de esôfago, ou alguma coisa que tem que ser bem avaliada. Não deixem passar um enfisema subcutâneo. As lesões de mediastino, elas são mais difíceis de fazer o diagnóstico porque elas pegam vasos que são de grosso calibre, cava, aorta, artéria pulmonar, todas essas coisas. A lesão mais comum é a lesão de desaceleração, onde a crosta da aorta e a artéria pulmonar esquerda, que estão juntas pelo ducto arterioso, se separam e fazem um pseudoaneurisma de aorta.
Então, por que não faz pneumonismo de artéria pulmonar? Porque a pressão da artéria pulmonar é muito pequena. Então, rompe a aorta. Tem que fazer uma angiotomografia, que está aqui, ou uma arteriografia, que está aqui. Como é que eu desconfio disso? Alargamento do mediastino. Alargamento do mediastino. Se vocês olharem qualquer outro raio-x, ó, dá para ver a crosta da aorta, artéria pulmonar. Esse lado não, mas assim, vocês conseguem ver a anatomia do mediastino e aqui vocês não conseguem ver. Então, assim, alargamento do mediastino com ferimento transfixante ou por desaceleração tem que estudar com... Normalmente a gente faz angiotomografia, que tem o rompimento da aorta na sua crosta com um aneurisma. Então, isso às vezes... Quando rompe para pleura, o cara não chega no hospital. Quando rompe para pleura mediastinal e fica contido aqui, a gente tem que estudar com angiografia, seja ela qual for. E a outra que pode acontecer é o rompimento do esôfago, que acontece mais por tubo. Ah, mas eu entubo a traqueia. É o que todo mundo tenta, né? Essa paciente de hoje é uma das hipóteses diagnósticas que na intubação na sala de emergência tenha ido o tubo para a direita e rompido o bronco principal direito. Não dá para provar, mas é uma situação muito importante e provável que aconteça. Como é que a gente faz o diagnóstico de perfuração de esôfago? Foi intubado, ou fez endoscopia, ou engoliu alguma coisa que trancou, enfim, e tem que dar bário, tá, diluído para identificar. Aí vocês pensam, mas eu estava lá na emergência do HPS e aí disseram que não era para dar bário, porque bário fica lá a vida inteira. Pô, mas não tem nenhum problema se ficar lá a vida inteira. O grande problema é usar um outro tipo de contraste hidrossolúvel, por exemplo, que não daria, que seria absorvido, mas aí a gente não consegue ver. Então, assim, essa é uma briga que a gente vai ter a vida inteira, mas o melhor para fazer o diagnóstico é dar bário diluído. Ah, mas se sair um pouquinho de bário, não tem problema nenhum, a gente vai fazer uma cirurgia para costurar isso aqui, já lava o bário, entendeu? Então isso é mais fácil de fazer o diagnóstico com bário. Um outro ferimento que existe, muito comum, é esse aqui. Deixa eu escolher um ser vivente aqui para fazer uma pergunta. O Vitor já foi. Não consigo mais subir, vamos ver quem está aqui. Fernanda. Tá aí, Fernanda? Alô? Fernanda? Ou eu? Ok. Vamos à aula. Eu quero que tu me diga o seguinte, Fernanda. O que tu acha que aconteceu aqui nessa criatura aqui? Ferimento contuso abdominal a 48 horas. Chegou no hospital com falta de ar, dor abdominal importante. Mas ele não tem abdômen agudo. Fez uma ecografia de abdômen, não tem líquido livre e não tem ar dentro do abdômen. Qual é a hipótese diagnóstica? O que ela tem aqui? Qual é a tua hipótese diagnóstica? Alguém se habilita? Isso é uma hérnia diafragmática. Ah, mas como é que o senhor sabe que é uma hérnia diafragmática? Porque não existe pneumotórax embaixo, né? Vocês viram o pneumotórax aquele? É lateral. Isso aqui é o estômago, que a tomografia computadorizada mostrou que é o estômago e cólon, inclusive. Vou botar um dreno aqui e sai sopa de letrinha. Qual é o mecanismo? Um aumento da pressão muito grande abdominal e rompe a cúpula diafragmática esquerda, que não tem o fígado para proteger. E aí rompe sempre do lado esquerdo. 98% das hérnias diafragmáticas traumáticas são do lado esquerdo. E esse é o típico raio-x, que parece que é um pneumotórax embaixo. Então, vocês estão vendo que a direita não tem nada, aqui a cavidade pleural não tem sangue, não tem nada, e rompeu a cavidade diafragmática. Por abdômen ou por tórax, a gente consegue identificar o buraco do diafragma. E é sempre do lado esquerdo. E por onde que opera? Na urgência, opera pela barriga, porque eventualmente vai ter uma víscera rompida por ali. Eletivamente, opera pelo tórax, que é mais fácil, como esse aqui, por exemplo. Mas a gente pode operar tanto por um lado pelo outro. By the book,
a gente opera o abdômen na urgência e eletivamente, como era esse caso, 48 horas, eletivamente a gente opera pelo tórax, né? Pode ser com vídeo ou com a toracotomia pequenininha. Essa é a toracotomia pequenininha. Toracotomia pequenininha de uns 10, 12 centímetros, e aí abre em cima do diafragma, dá uns pontos e bota um dreno e estamos a conversar. Então, essa é uma pergunta muito comum em qualquer questão de residência. Por onde que opera a hérnia diafragmática? Primeiro, é sempre a esquerda, contusão abdominal associada. Se é eletiva, depois de 48 horas, 24 horas, opera pelo lado do tórax. Quando é urgência, o paciente está instável, opera pela barriga, porque deve ter uma outra lesão abdominal. Bom, isso é uma coisa que eu queria gastar um tempo com vocês, que eu acho que é importante, que é a contusão pulmonar. A contusão pulmonar se faz pela transferência da energia cinética da parede torácica para dentro do pulmão. Como eu falei no começo, é muito mais grave um tórax contuso numa pessoa mais jovem do que uma pessoa de 70 ou 80 anos. Por quê? Porque a contusão no velho vai quebrar a costela e a contusão do jovem, né, vai transmitir para dentro do tórax. Então, um paciente de 56 anos que ainda tem alguma mobilidade de parede torácica tem esse tipo de raio-x, que pode ter uma ou duas fraturas aqui. Só que uma das coisas que acontece é que ele tem uma desproporção muito grande entre a dispneia e a alteração radiológica. É porque ele vai ficar assim daqui a um tempo. O que eu quero dizer com isso? Tudo isso é contusão pulmonar. Ele está ventilando só com essa parte do parênquima pulmonar aqui. Por quê? Porque houve uma contusão, um sangramento intraalveolar bilateral. Com isso, a gente tem que manter vivo o paciente até depois de algumas horas e isso vai resolver. Então, assim, sempre que vocês tiverem um paciente que quebrou uma costela, que parece que está pior do que está, deixa ele internado com oxímetro, oxigênio, num lugar claro e não mande para casa. Mesmo que não tenha nada, porque tem um tórax, nada disso, porque ele pode evoluir de uma contusão pequena para uma contusão grande. E aí ele vai ficar cenótico, vai precisar de prótese ventilatória, todas essas coisas assim. Isso vai resolver nos próximos dias. Então, é uma coisa que eu acho que é importante. Contusão pulmonar depende muito da cinemática traumática e da complacência da cavidade pleural. Esse é um caso clínico com sintomas iguais. Entrou pela sala A um paciente com ferimento no pré-corde aqui, uma facada. E entrou na sala B um paciente com ferimento no pré-corde aqui. E aí deu tempo de fazer raio-x aqui e fazer raio-x aqui. O sintoma desses dois pacientes são hipotensão severa, choque e angústia ventilatória. Qual é a diferença? O que tem nesse paciente e o que tem nesse paciente? Isadora, are you online? Isadora, Jordana. Será que as pessoas não respondem porque estão... Isadora, sim. Muito bem. Quer ligar o teu microfone ou quer escrever? O que tu acha que... Prefiro escrever. Muito bem. O que tu acha que tem nesse paciente aqui? No primeiro. Esse aqui, ó. Não existe um alargamento no saco pericárdico aqui? Existe, né? Esse paciente tem um hemopericárdio. Tem sangue no pericárdio. E por que ele está hipotenso?
Se vocês lembrarem da lei de Franklin-Starling, o retorno venoso tem que acontecer para que o débito aconteça. Se eu tenho um aumento da área às custas de um derrame pericárdico, eu não consigo fazer a diástole. Se eu não consigo fazer a diástole, eu não consigo fazer a sístole. E aí ele tem um choque. Mas como é que eu sei que ele tem? Porque ele tem um ferimento no precórdio com choque cardiogênico. E esse aqui, o que tem? Ele tem um enorme do pneumotórax hipertensivo do lado direito. Rompeu alguma bolha e está fazendo mecanismo. Ou seja, entra ar quando ele inspira e não sai ar quando ele expira, fazendo com que haja compressão. Então, olha como o diafragma desceu e o mediastino foi parar lá do lado esquerdo, compressão do sistema cardiovascular do lado direito, no caso cava. Então, se a cava também está comprimida, eu não tenho retorno, e se eu não tenho retorno, eu não tenho débito. E como é que eu faço a diferença entre o diagnóstico diferencial entre uma coisa e outra? Sem raio-x. Com raio-x é fácil. Às vezes é muito difícil. Mas uma das coisas que a gente está acostumado a fazer é começar pelo lado direito. Bota um dreno, se não melhorou, faz uma pericardiocentese. Então isso é uma coisa que às vezes... A diferença é que esse lado vai ter 0 de murmúrio vesicular e esse lado vai ter algum murmúrio vesicular. Mas às vezes a gente bota um dreno aqui e um dreno no pericárdio. E às vezes um dreno à esquerda. Então essas duas situações dão a mesma sintomatologia. Esse tem um hemopericárdio, com taponamento cardíaco, e esse tem um pneumotórax hipertensivo do lado direito, que é muito mais grave do que o pneumotórax hipertensivo do lado esquerdo. Vocês entenderam isso? Que eu acho isso é muito importante de que vocês entendam essa situação, porque é muito comum a gente atender pacientes com pneumotórax hipertensivo ou hemopericárdio e não fizeram o diagnóstico da urgência. E os pacientes acabam morrendo. Tem alguma dúvida em relação a isso? Eu queria deixar isso bem claro para vocês em relação a isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas duas situações? Eu vou abrir aqui para perguntas, que eu acho que é uma coisa importante que eu faça um stop aqui. Bruno, alguma dúvida? Sim ou não? De boas. O que será que ele quer dizer com de boas? Bom, não há resposta. Eu acho que vocês estão sem dúvida por enquanto. Boa, boa. Muito bem. Vamos adiante, então. Bom, as lesões cervicais, às vezes, são mais feias do que graves. Né? Esse cara já veio traqueostomizado, né? Tá aqui o pedaço da traqueia, só botar um tubo por ali. Né? É muito, muito importante que vocês tenham o seguinte conceito. Sempre que vocês tiverem uma incisão que rompeu a musculatura do platismo, ela tem que ser abordada cirurgicamente, porque a chance dela ter rompido traqueia, esôfago, carótida, jugular e tá tamponada é muito grande. Então, sempre que rompeu o platisma, tem que operar. E se tem enfisema subcutâneo, também tem que operar. Então, essas são as duas situações. E, às vezes, isso é muito mais feio do que grave. Né? Essa é uma destruição de face, um Lefort 3, onde foi feita uma crictiroidostomia. E esse é um conceito que eu queria passar para vocês. Foi feita uma crictiroidostomia na urgência, com punção, e depois foi feita uma traqueostomia eletiva. Não se faz traqueostomia na sala de emergência. A gente faz uma crictiroidostomia, que é uma punção entre a cartilagem tireoide e a cricoide e colocação de uma sonda fina que mantém ele vivo nos próximos dias, para próximas horas, até a gente fazer uma traqueostomia eletiva com calma. Ou a gente intuba com broncoscopia, que no caso nem toda a emergência do hospital está autorizada assim. Então, não se faz traqueostomia na sala de emergência. Se faz
tireoidectomia, se bota uma cânula, um tubo, no caso, entre a membrana da cartilagem cricoide e tireoide, porque ali não tem nada e é muito mais fácil fazer do que se fazer uma traqueostomia. Eletivamente, depois dá para fazer a traqueostomia sem problema nenhum. Esse é um paciente que foi feito uma traqueostomia na sala de emergência e depois ele estava com uma imagem de ar em torno do coração com derrame pleural. O que fizeram? Romperam sem querer o esôfago. Então, isso é uma coisa importante. Está aqui o buraco do esôfago feito pela lesão inadvertida da traqueia. Então, assim, não se faz traqueostomia da emergência, a gente não enxerga direito, é ruim, não tem aspirador, não tem... Então, leva para o bloco e faz. Quando não conseguir fazer, entuba com broncoscópio, normal, ou se faz uma crictiorostomia lá em cima, que é muito menos danoso. Dá para arrumar, né? A gente arruma, dá traqueostomiza, dá uns pontos no esôfago e fica bom, mas não é uma coisa importante. Essa é uma outra situação, ó. Foi feita uma traqueostomia na emergência, não conseguiram fazer, romperam a traqueia e ela fez um enorme de um enfisema subcutâneo. Quando a gente foi abrir, tinha um rompimento da traqueia e não conseguiu botar a cânula, botou a cânula entre o mediastino e a traqueia por ali. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que vocês entendam, né? Não se faz traqueostomia na sala de emergência. A gente faz uma crictiorostomia. Bom, quando a gente tem lesões crônicas de traqueia, a gente pode ficar com esse tipo de alteração, né? Uma estenose de traqueia, vocês já ouviram falar, né? O paciente que foi manipulado por tubo ou traqueostomia e ficou com uma estenose por uma cicatriz, né? Quando a gente faz a broncoscopia, fica fácil de entender por que não é tão confortável para o cara depois ficar assim. E a sintomatologia é sempre a mesma. Eu tive entubado, estive lá no hospital, fui para casa e voltei com um estridor inspiratório. Um estridor inspiratório. Aí é fácil fazer a cirurgia, né? Corta aqui, costura ali e tal, mas vocês têm que saber fazer o diagnóstico. Eu sempre conto a história de uma aluna minha que estava de plantão num hospital e me telefonou num agosto chovendo às 2 da manhã. Quando me ligam às 2 da manhã, nunca é uma coisa boa, né? Quando é agosto chovendo, é pior ainda. E aí, ela me disse, professor, tudo bem? Eu sou não me lembro o nome dela. Ela disse, eu estou aqui de plantão e tem aquilo que o senhor disse, que um paciente que tem manipulação de via aérea, que ele foi entubado e agora ele está com um barulho que parece uma asma para dentro. Eu disse, como tu quer dizer que é asma para dentro? Ele faz assim, ó. Eu disse, tá com o teu telefone celular? Você bota do lado do telefone do cara. Aí o cara... E estava 2 dias usando aminofilina e corticoide e não sei por que não melhorava. Aí eu chamei o médico de plantão, disse, tudo bem, eu sou aí. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tu acha que ele não tem estenose traqueia? Não tinha pensado nisso, né? Aí fica ruim respirar por um buraquinho assim, né? Então vocês têm que pensar nessa doença. E é muito mais comum do que vocês imaginam. E aí fazendo a cirurgia, fica mais tranquilo depois. Uma das coisas que a gente vê frequentemente são pacientes que teve alta da UTI, com um raio-x mais ou menos, e voltou com o líquido septado aqui, ó. Isso é empiema, é pus na pleura. Por que eu sei que é empiema? Porque não tem outra coisa. É do lado direito, o paciente teve um derrame pleural, botou um dreno, foi para casa, voltou com febre, tem uma correção ali, isso é pus. Pode operar que é pus. Não interessa qual é a cirurgia que eu vou fazer. Vocês têm que fazer assim. Professor Ayrton, Vinícius, olha só, eu estou de plantão aqui em Arvorezinha, espero que não tenha ninguém de Arvorezinha, mas eu nunca fui em Arvorezinha, só me lembrei da cidade agora. E aí tem um paciente aqui que foi colocado em dormitório, que agora que voltou um derrame septado no raio-x, eu acho que o senhor empiema, queria que o senhor operasse. Beleza, pode mandar. Não vai sair por um dreno de tórax isso aqui. Tem que abrir, limpar, e aí fica bom. Entendeu? Por quê? Porque essa é uma visão da pleuroscopia. Quando a gente bota o vídeo, olha aqui, ó, aqui o pulmão, e tudo isso aqui. Jamais vai sair com dreno de tórax isso aí. Que é pus misturado com sangue, todas essas coisas. E aí, claro, fica mais fácil depois para a gente resolver, né? Deixa eu voltar nos
Deixa eu voltar nos... Só um pouquinho. Nos web aqui. Por que eu não consigo diminuir isso aqui? Aqui. Não é aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, que é muita coisa aberta aqui no próprio do meu programa. Vou mostrar uma coisa para vocês, que vocês... Ontem me encaminharam um paciente com a seguinte situação. É uma senhora de 55 anos que estava encarpando a canoa com um dreno de tórax, foi retirado de tórax, fratura de costela, e aqui nós já vamos ver uma tomografia, cara. E aí aqui. Essa é a tomografia dela. Estão vendo? Sim ou não? Responda ligeiro, sim ou não? Sim. Sim. Tá. Mas você tem que me dar o feedback de vez em quando, senão o cara parece um esquizofrênico falando sozinho. Olha só, essa aqui é a dona Raquel Koenig, tá aqui, ó. Olha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Baita de um líquido septado atrás, ó. Tá vendo ali, ó? Essa é a imagem do parênquima pulmonar, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Chega a estar empurrando o meu destino para o outro lado. Qual é a história? Não, o paciente teve exatamente isso. Uma história de... teve derrame pleural, botou um dreno, e aí ela chegou ontem. Só que ela não chegou muito bem, sabe? Aí eu disse pro Tomás, que é o residente, vai lá e bota um dreno. Olha, botou o dreno e ficou bem, ó. Ficou bem. Razoável, pelo menos, né? Melhorou bastante. Aí... mas isso é muita coisa para mim, eu não consigo falar tanto no computador. Aí, hoje de manhã, ela fez uma angiotomografia para descartar que ela tinha... eu não botei aqui, eu sou sem graça. Bom, ela fez uma angiotomografia que ela tinha provavelmente um embolia, mas não. Ficou bem, mas você tem que tirar o líquido da pleura agora. Então, assim... Então, isso é uma coisa importante, que a gente vai vendo aos pouquinhos, né, que as doenças vão se repetindo, né, não tem muita diferença. Não, é isso aqui. Então, olha só. Aqui não precisa mais. Aqui diminui. Então, isso aqui jamais vai sair para um dreno de tórax. Então, isso é importante que vocês entendam. E aí sim, né? Depois de resolver, fica bom. Olha. O que eu acho que é mais comum que de ser valorizado, assim, o erro mais comum que a gente vê. Não valorizar a enfisema subcutâneo, as contusões pulmonares ser subexpresadas e estenose traqueia não fazer o diagnóstico. É sempre a mesma coisa. Tamponamento cardíaco hipertensivo do lado direito é difícil de fazer o diagnóstico, e coágulo pós-drenagem é muito comum. O paciente teve um traumatismo de tórax, botou um dreno de tórax, voltou e agora está escapando, tá com febre, faz um raio-x, tem derrame pleural. Não vai botar o dreno, porque não vai resolver em relação a isso. Então, essas são as coisas mais comuns que a gente vê normalmente. Eu quero mostrar para vocês, aproveitar agora que a gente está conectado aqui, e eu tenho uma mensagem do residente que tem uma tomografia computadorizada com um paciente que tem um nódulo. Eu estou recebendo agora. Depois diz que o cara não faz telemedicina, né? O cara já faz telemedicina na hora. Vocês estão vendo aqui a tomografia? Sim. Vamos ver onde é que está o nódulo do cara. Mas não vi o nódulo. Vamos de novo.
Estou indo de baixo para cima. Pô, mas eu não vi nada nenhum. Esse cara teve uma cirurgia. Estão vendo aqui, ó? Na frente da traqueia tem um arzinho ali, ó. Aqui, ó. Esse cara teve uma cirurgia de traqueia um tempo atrás. E agora foi encaminhado como tinha um nódulo, mas eu não consigo ver o nódulo. Não tem nódulo aqui. Alguém vê o nódulo em algum lugar, não? Não tem nódulo nenhum. Só aqui, talvez, né? Mas acho que é a artéria pulmonar ali. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, é a artéria pulmonar que é maior, ó. E vai se bifurcando ali, inclusive. Ó. Tá vendo que a artéria vai e volta ali, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ela vai e volta, ó. Ó. O Fernando podia ter botado a... Eu vou pedir para ele mandar... Um pouquinho. Manda a janela de mediastino. Vou fazer uma consultoria online com um grupo da cirurgia. Mas é muito interessante isso, né? Eu acho muito bacana isso. Então, aqui provavelmente ele não tem nada. Esse paciente se escapou bem dessa operação aqui. O que mais que eu ia dizer para vocês? Então vamos ao, por exemplo, assim, ó, pneumotórax. Pneumotórax hipertensivo do lado direito, feito com raio-x e uma tomografia. Qual é o erro? É fazer tomografia computadorizada, não precisa, né? O diafragma está perto da pelve, ventilação mecânica, bota um dreno e fica bom, né? O pneumotórax normal, ele pode ser primário por trauma, né? Ou primário porque o pulmão tem umas bolhas supleurais e rompe. Mas ele pode ser secundário em enfisema, por exemplo. Tem uma bolha que rompeu. O jovem magro e alto tem pneumotórax espontâneo, com o pulmão completamente normal, mas pequenas bolhas supleurais. Esse aqui tem uma bolha maior do que a média, mas essas bolhas supleurais podem acontecer com pneumotórax. Aí a gente opera, a gente bota um grampeador com vídeo aberto e isso fica bom. Esse é um paciente que tem metástases de melanoma, não era melanoma, era metástase de sarcoma no pulmão. Aí ele fez quimioterapia, uma delas rompeu e fez pneumotórax. Aí tu tem que operar e tirar aquela metástase que está rompida. Então isso é uma situação de um pneumotórax secundário a alguma doença, né? Tá aqui a metástase rompida aqui, ó. Então assim, deixa eu achar o meu aqui, ó. Vou mostrar para vocês um caso real. Vocês têm que me dar um tempo que eu tenho que achar o troço aqui. Agora vocês podem fazer umas perguntas, se vocês quiserem. Professor, diga. Tratamento da contusão pulmonar é só conservador? Conservador. Se não tem hidropneumotórax, é só conservador. Tá, obrigado. Mantenha o cara vivo até tudo resolver. Ah, mas eu não vou achar o cara agora. Eu tenho um paciente que teve um pneumotórax e ele me mandou raio-x.
E aí a gente pode agora ver o que vocês acham do raio-x, mas eu não estou achando o cara aqui. É que eu não sei o nome dele. (20/4). Pois é. Só que é mais do que 20/4. Bom, também não é importante. O que mais? Qual é a pergunta? Quando é que opera pneumotórax? Quando vocês operam pneumotórax, quando aqui, ó. Ó. Pneumotórax ali, tá vendo aí? Ó. Pneumotórax do lado direito, tá vendo ali? Sim ou não? Sim, né? É fácil de ver, né? Esse cara foi operado a semana passada. Ele teve 2 vezes o pneumotórax. Então tá, 2 vezes o pneumotórax justifica tu operar. E assim por diante. Acho que é isso. Vamos ver o que escreveram aqui. Prefiro escrever. De boas. Não. Alguma pergunta? Agora eu vou mostrar para vocês as perguntas que a gente faz normalmente para trauma de tórax. Trauma de tórax fechado, 34 anos, hipotenso, lúcido, consciente, raio-x na chegada a esse. Conduta. O que fariam? Dreno? Sim ou não? Bota o dreno ou bota o dreno? Dreno. Dreno, muito bom. E se sair... Quem foi que respondeu? Vinícius? Não. Foi o Bruno. Bruno, então assim, ó. Botou o dreno, saiu 1000 e na próxima hora saiu 300. Na próxima sala saiu 300. O que tu faz? A drenagem? É. E aí depois faz uma autotransfusão? Sim, mas continua sangrando. Nada aí. Toracotomia, muito bem, exatamente. E tu botou o dreno, saiu 800, depois 300, depois 100, depois 50. E o raio-x está bem, não opera. Então sempre opera quando continua sangrando ou o raio-x não fica bom. Por exemplo, se botou o dreno e ficou um coágulo enorme aqui, opera. Então são os critérios. Hemotórax pós-ferimento. Esse aqui teve um ferimento por arma branca, foi drenado há 2 semanas, teve alta bem e voltou com febre. O que faz? Drena ou faz descorticação? Que é a limpeza da cavidade pleural. Descorticação. Só dreno não vai resolver. Paciente com ferimento de arma de fogo, dispneia, sinais vitais estáveis. Drena ou não drena? Pneumotórax traumático. Sempre, né? Drena, sempre. E se for pequeno, drena. Mesmo pneumotórax traumático pequeno, drena que pode aumentar. E vai aumentar sempre durante a noite. Esse aqui vocês já viram, isso trata-se de uma hérnia diafragmática. É sempre do lado esquerdo. Isso é uma estenose... Tu acabou não... Oi? Tu acabou não falando quais são os critérios para operar no pneumotórax? Pneumotórax, assim, ó. Então, pneumotórax, imagina que um colega teu tem o pneumotórax cordetátil. Aí tu faz o raio-x, o pneumotórax é pequenininho. Não é um pneumotórax grande. E ele está assintomático, mora do lado do hospital. Eu não operaria, não botaria um dreno. Mas, se ele tiver pneumotórax grande, ou já tiver uma outra situação no passado, eu faria a cirurgia ou botaria um dreno só, entende? Então, quando tu tem um pneumotórax espontâneo, com pulmão normal, paciente jovem, magro, que tem umas bolinhas subpleurais, tu tem 80% de chance de não ter o segundo, ou, se tu quiser, 20% de ter o segundo. Quando tu tem o segundo, tu tem 80% de ter o terceiro. Aí tu faz alguma coisa para não ter o próximo, que é a gente esfrega a pleura parietal na visceral, faz uma abrasão ali para grudar o pneumotórax, para evitar o pneumotórax.
Mas isso é quem tem pneumotórax primário, ou seja, o pulmão é normal. Ou o pneumotórax grande, que tem que botar um dreno. Então, por exemplo, assim, paciente com enfisema com pneumotórax pequeno, médio, grande, porque esse é um pneumotórax secundário a uma doença. Dreno. Paciente com pneumotórax espontâneo primário, jovem, rígido, magro, mora perto do hospital, pequeno, não faz nada. Paciente com pneumotórax recidivado, opera. São condutas bem claras em relação a isso. Esse aqui teve um trauma de tórax, de sistema nervoso central, necessidade de tubo, ventilação há 5 dias, alta, retorna com isso aqui. Instridor inspiratório. Porque a asma é expiratória, né? Aqui tem estenose da traqueia, mais fácil, diagnóstico não existe. Alargamento do mediastino, tem que fazer arteriografia. Perfuração de esôfago, tem que dar bário, embora não querer. Oi. Só uma pergunta ali, voltando à indicação de cirurgia para pneumotórax, aquele caso ali que o senhor mostrou o vídeo da paciente que teve uma lesão de brônquio ou de traqueia, eu acho. Esse mas também é traumático, tem que né? É traumático. Traumático opera sempre. Ah, tá, entendi. É diferente. Obrigado. Espontâneo, primeiro eu estar conversando contigo e tu tem um pneumotórax, entendeu? Aí Sim. Tem um cara que tem 1,78 m e pesa 60 quilos, não tem nada de doença. E aí tem umas bolinhas supleurais no teu ápice pulmonar, que nunca foi doença isso. Então isso é um pneumotórax espontâneo primário, ou seja, não tem doença. Se pneumotórax é pequeno, não faz nada. Se o pneumotórax é médio ou grande, bota um dreno. E se tu já tivesse um, opera para não fazer o terceiro. É diferente do cara que tem um trauma, né? Todo pneumotórax traumático tem que ser drenado, porque ele vai aumentar e vai aumentar de madrugada. Certo? Contusão pulmonar, abra um olho, bota o cara dentro do hospital, não bota embora, porque é mais fácil dar alta amanhã do que entubar um cara durante a noite correndo. E a perfuração de esôfago sempre é a mesma coisa. Eu tive dificuldade para entubar e o paciente agora tem enfisema subcutâneo e tem rompimento da traqueia. Não tem perfuração de esôfago. Sempre a mesma coisa. É 1 a cada 15 dias. Então, essas são as rotinas do especialista que atende trauma de tórax, que não é o cara que está na emergência. O que mais? Perguntas? Ô, professor. Oi. No caso, então, de ferimento por bala de arma, no caso de munição, se caso a bala fica alojada, como é que funciona a cirurgia? Daí tu faz o dreno e ao mesmo tempo tu faz alguma lobotomia, algo do tipo? Cara, normalmente a bala, se tá numa situação fácil de tirar, tu tira. Se tá num troço muito perto de um vaso grande, tu tira. Se tá no músculo, não precisa tirar. Não tem grandes problemas. Tá bem. Vamos ver se o cara mandou aqui. Ele mandou agora a janela de mediastino. Vamos fazer a avaliação online. Por que acontece isso aqui, tio? Aqui é a janela de mediastino. Vou dizer que eu estava em boa companhia quando eu avaliei. Bom, aqui o diafragma, né? Embaixo, vou subindo ali, a aorta, esôfago, o esôfago pro lado direito ali. Pátrio grande, tem insuficiência cardíaca. Tá vendo aqui, Para um pouquinho. Como é que eu faço para... Não é assim. Esôfago e traqueia, estão vendo ali? Esôfago, traqueia. Que a traqueia vai se bifurcar agora. Traqueia para cá e para cá. Aqui tem o início da artéria pulmonar, a aorta subindo e a aorta descendo. Aqui está a cava,
A aorta grande, esse cara deve ter hipertensão. Estão vendo que a aorta está comprimindo até o bronco principal esquerdo aqui, ó. Ó, tá vendo ali? A aorta está grande, entre a aorta e a pulmonar ali, ó. Mas não tem tumor. Aquilo que a gente via que era o nódulo é a artéria pulmonar aqui mesmo, que está dilatada do lado esquerdo. Granulota bacana. Não tem nada, mas... Posso responder para eles então que não tem nada? Vocês estão de acordo comigo? Não vejo lesão pulmonar. Vamos aguardar laudo. Paciente retorna segunda. Pronto. Menos um problema. O que mais, crianças? É isso? Turma Sim. B já saiu da reunião. Como é que avaliaram aí, Maria Paula? O que tu achou? Tá bem? É isso? Mais uma dúvida. Diga. Qual é a dúvida? Alô? Qual é a dúvida? Qual é a dúvida que eu não ouvi? Acho que ele vai falar agora. Alguém me ouve? Eu não ouço, não. Não. Vou botar aqui. Não. Pô, os caras saíram ligeiro, hein, ô Maria Paula? A gente só terminou aqui, o cara vazaram. Tá certo. O que tu acha? Foi mais ou menos? Foi boa? Deu para entender alguma coisa? Sim, prof, acho que sim. Essa aula é meio difícil. É difícil, né? É difícil. Bom, então tá. Então nós vamos terminar aqui. Então, aí quem quiser, depois o Vitor me manda uma mensagem online tal, e alguma coisa assim. Tá bom? Abraço para vocês. Cuidem-se. Tchau, obrigada. Eu voltei.